Salmo 44, dando continuidade, né, ao estudo que nós estamos fazendo no livro de Salmos. Semana passada vimos o Salmo 43 e agora nós vamos para o Salmo 44. Diz assim a palavra do Senhor. No início diz assim, ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendestes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos inimigos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o teu nome, o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Vamos orar? Senhor bondoso, nós te agradecemos esses momentos, Senhor, que tu nos dás, momentos de prazer e deleite, em que teu povo se reúne para te adorar, entoar louvores a ti, agradecer o teu santo nome, estudar a tua palavra. Pelo prazer que tu nos dás, Senhor, de sermos chamados por filhos teus, povo santo, e nos reunirmos e encontrarmos assim, Senhor, um povo, uma família, com um só coração unido em Ti. Também é para nós uma responsabilidade, Senhor, e por isso nós desejamos ouvir a Tua voz atentamente. Por isso te suplicamos que Tu fale aos nossos corações. Usa, Senhor, esse momento para instrução do nosso coração e que sejamos modificados por Ti. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 44, né, ele tem uma estrutura bem interessante, se os irmãos observaram. Mas antes de eu entrar no 44, eu quero lembrar um pouco o 43 que a gente viu, certo? No 43, que a gente, tanto eu quanto o pastor falamos isso, ele foi escrito também pelos filhos de Corá. Eles têm uma peça única, é tanto que no 43 não há uma identificação de quem seria o autor do Salmo 43, porque é tão próximo, tão parecido o 42 e o 43, que é como que fosse a continuação um do outro. O 43, continuação do Salmo 42. E lá tinha um refrão que se repetia.
Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. No 43, em específico, todos eles, tanto um como o outro, ele vai falar de alguma circunstância adversa que o salmista está vivendo. E no Salmo 43, em específico, ele fala sobre uma nação contenciosa, de homens fraudulentos, e que isso é como que fosse a maldade em que o justo, né, o servo do Senhor, está imerso, e como que essa maldade ela cresce tanto que ele chega a quase submergir. Como que fosse, de fato, um poço de lama, algo nesse sentido, e ele faz forças para continuar na superfície respirando, mas ele se vê cada vez mais afundando. E o desejo ali do Salmo 43 é que ele não seja sugado naquilo tudo, ele não seja digerido, não vire um com aquela lama e aquela podridão, que ele não ceda ao ponto de começar a fazer o que os fraudulentos e os contenciosos fazem. A luta dele é continuar seguindo os caminhos do Senhor. E assim ele tem a súplica do Salmo, no Salmo 43, no versículo 3, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Os irmãos, a gente já viu, né, esse salmo semana passada, mas eu quero trazer luz sobre esse salmo porque a gente continua nessa mesma temática no Salmo 44, também escrito pelos filhos de Corá. E o Salmo 44, ele vai ter como eu disse, uma estrutura diferente, porque quando a gente começa a ler o Salmo 44, do versículo 1 ao versículo 8, a gente tem como que um cântico de gratidão. Ele traz à memória tudo que Deus fez na vida do seu povo, como ele o libertou, como ele o escolheu, como ele cuidou, como ele foi guiado o tempo todo pelo próprio Deus e amado por esse Deus. E aí, quando você vai para o versículo 9, veja que há uma mudança completamente, uma mudança bem oposta dos sentimentos que a gente estava esperando que o salmo caminhasse. A gente pensa que vai ser um salmo de louvor. Mas quando chega no versículo 9, ele diz: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha. Então, ele deixa de ser um salmo de louvor, passa a ser um salmo de lamento. É como que, de fato, ele faz uma lembrança das benesses que o Senhor fez e dos motivos que nós temos para louvá-lo, né? Mas ele, no final, vai dizer: mas eu pareço não enxergar isso que está acontecendo. Diante do que está acontecendo agora comigo, parece que aqueles feitos do passado ficaram no passado. E vamos, então, ver por partes aqui que, embora vários autores vão fazer várias distinções entre esses versículos, eu separei em 3 blocos, tá? A gente tem do versículo 1 ao versículo 8, justamente esse louvor ao Senhor pelos seus feitos do passado. A gente vê, a partir do versículo 9 até o versículo 16, o lamento, né? Esse louvor se transformando em lamento. Então, do versículo 17 até o final, a gente vai ter o questionamento. Por que isso está acontecendo, né? Ele vai, então, falar por conta de seu sofrimento. Acompanhe a partir do versículo 1, tá? Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais, com nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste. Daqui, meus irmãos, eu já quero dar uma pausa, porque a gente estudou há um tempo atrás o livro de Juízes. Oi? O 3 de 43? Não, a gente está no 44. Certo, foi uma lembrança, né? Para a gente dar prosseguimento. Versículo 1 do Salmo 44 vai dizer assim: ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais, os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Lembrando um pouco do que a gente viu lá em Juízes, há muito tempo, né? Nem tanto tempo. Ano passado, ano retrasado, né? A gente viu que um dos pecados dos livros de Juízes foi justamente o esquecimento que o povo teve a partir dos benefícios que o Senhor fez para com ele. O livro de Juízes começa: morreu Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o seu Deus.
E ali a gente viu também que os pais esqueceram de ensinar os seus filhos. Mas veja como começa esse texto. Os pais não esqueceram de contar aos seus filhos. Eles cumpriram o mandato do Senhor. Ensina a criança o caminho que deve andar. Atas como fronte, ata na tua mão, ensina ao deitar, ao andar, ao levantar, ao ir dormir. O tempo todo ensina. O que o salmista está dizendo é que a palavra do Senhor foi cumprida nesse sentido. Dos pais passarem aos seus filhos a aliança que o Senhor fez para com eles. Contar o que o Senhor fez por eles. Contar as promessas do Senhor. Todas as benesses que o Senhor produziu. Eles contaram. E eles iniciam assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram o que o Senhor fez para com eles. Então, nós conhecemos o Senhor, porque nossos pais nos contaram. Ele continua: com as tuas próprias mãos, ele vai dizer o que o Senhor fez, né? Que com as tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Não foi os grandes feitos daqueles homens. E aqui também levanta uma nova questão também, que é bom a gente observar. Houveram homens grandes no passado. Se a gente pensar nos filhos de Corá e no que ele está olhando para o passado, você vai ver, poxa, existiu Moisés que liderou o povo. E olha quantas coisas Deus fez a partir de Moisés. As 10 pragas, divisão do Mar Vermelho, falava com Deus face a face, o rosto dele resplandecia. Né? Veja, tamanha era a fé de Moisés e a proximidade que Moisés tinha com Deus. Ele não cita Moisés. Ele não credencia Moisés pelas coisas que Deus fez. Houve Josué depois de Moisés, que liderou o povo na tomada da terra prometida. A grande promessa sendo estabelecida. Eles não vão dizer, tu levantaste Josué e Josué fez um grande feito. Não diz isso. Ele não vai falar de Davi. Davi, que foi o rei que tu fizeste a promessa, e dele vai vir a raiz, o Messias prometido. Eles não falam disso. Eles não falam de Abraão, de Isaac, Jacó, os patriarcas, que vão ser aqueles que vão dar origem a todo o povo de Israel. Eles dão unicamente credencial ao Senhor. Foi tu que fizeste. Não foi a mira de Davi que acertou a testa de Golias. Não foi a força do povo de Israel. Não foi nada disso. Foi o Senhor. O Senhor deu força a eles e eles conseguiram. Veja que é exatamente isso que ele diz. Versículo 3. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó. Veja que ele faz esse resgate de quem é Jacó. Ele não diz Israel, ele diz Jacó. Jacó é o fraco, é o enganador. Ele vai trazer à memória o pai deles, o patriarca, obrigado, o patriarca. Ele vai trazer, aquele patriarca vai dizer, o Senhor foi que formou esse patriarca. Ele faz esse contraste justamente para falar do pai deles, o patriarca. Não usa a palavra Israel, que já é o da aliança, é ele transformado, mas usa ele ainda antes de ser transformado por Deus, Jacó. E diz que ele não é o maior. Quem é o maior? É o meu rei. O meu rei, tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. O Senhor é o meu rei. É muito maior do que Jacó, o fundador dessa grande nação. O Senhor é o meu rei e o Senhor ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, então, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos os pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos rodeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Veja como é um salmo de engrandecimento do Senhor. Veja como ele traz a memória, no sentido, ao menos é o que parece até então, que vai agradecer. Ele diz, eu louvarei o Senhor eternamente por todos esses benefícios, por tudo isso. Como eu disse, ele mostra que as leis estão sendo obedecidas, eles ouviram dos seus pais.
como que nós continuamos ouvindo o Senhor, tendo fé no Senhor, crendo no Senhor e confiando no Senhor. E por isso nós louvaremos o Senhor para sempre. Eu quero voltar com os irmãos lá em Deuteronômio, no capítulo 8, tá? E relembrar algumas palavras que foram ditas por Deus, né, ao seu povo. Ele diz lá em Deuteronômio 8, do versículo 17 e 18. Ele diz assim: o Senhor falando para Israel sobre o futuro, diz: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Perceba que exatamente o que Deus disse que eles deveriam fazer, eles fazem. Eles não atribuem a conquista, a força e todo o mérito a eles ou alguém dos antepassados deles. Eles atribuem toda a glória, honra e força ao Senhor que deu a eles. Perfeito. Eles estão glorificando ao Senhor, assim como Deus disse. Ele usa praticamente as mesmas palavras para dizer: não foi o meu braço. Como se eu disse, não foi o meu braço, e eu reconheço, não foi o meu braço, não foi a minha espada, não foi a minha força. Foi o Senhor quem me deu. Continuando o verso lá de Deuteronômio, no versículo 19, ele diz assim, continua: o Senhor advertindo o povo de Israel quanto ao futuro, tá? Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Veja que ele falou sobre uma lembrança, se te esqueceres do Senhor. Vamos lá para voltar para o Salmo 44 e veja o que diz o versículo 17. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, nós não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Percebem? O Senhor disse: não se esqueça, não adore outros deuses. Eles dizem: nós passamos por dificuldades, mas nós não esquecemos. Como o Senhor disse, nós fizemos. Vou voltar ainda para Deuteronômio 8 e vou ler o versículo 20, que diz assim: como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Isso caso eles esquecessem ou atribuíssem a força deles como sendo o motivo pelas conquistas que eles tiveram. Enquanto aqui, na continuação do Salmo 44, ele diz, depois do versículo 17, vou ler do 17 ao 19. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Perceba, ele cita a própria lei. O salmista ele vai citar a própria lei dizendo: Senhor, tudo que o Senhor disse que nós devíamos fazer, nós estamos fazendo. Nossos pais nos contaram as tuas promessas, nos contaram as tuas histórias, os feitos maravilhosos que tu fizeste, as vitórias que tu nos deste. E nós não nos esquecemos de ti, independente das circunstâncias. Ele, depois de ter dito todo esse relato do versículo 1 ao versículo 8, de louvor, ele então vai falar o real motivo dele estar dizendo todas essas coisas. Versículo 9. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e não sais com os nossos exércitos. O que ele está dizendo? Agora a gente é derrotado a todo custo. O tempo todo que parece que o Senhor nos abandonou. Os feitos do passado estão no passado. Nós não temos mais histórias para contar para os nossos filhos sobre as vitórias que o Senhor nos deu, as maravilhas que o Senhor nos fez. Ficou no passado. O sentimento do salmista agora é: tu nos lançaste fora. Agora nós somos simplesmente o tempo todo envergonhados. Nós perdemos todas as batalhas, porque o Senhor não guerreia mais conosco, o Senhor já não anda mais com os nossos exércitos. Continua dizendo: tu nos fazes bater em retirada. Veja, continua a visão do exército. Eles fogem diante do inimigo. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos rodeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações.
Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Veja a argumentação do salmista. É o teu povo, tu criaste, tu libertaste, entraste em guerra com ele, com os outros povos, venceste, deste a promessa, a terra prometida. E agora esse povo só perde, só é envergonhado, é motivo de vergonha entre as nações. E qual é o benefício que o Senhor está tendo com isso tudo? De todo esse trabalho que o Senhor teve conosco, qual é o benefício? O que é que o Senhor lucra? Nós somos vendidos e o preço para ti não vale nada. Tu nos fizeste opróbrio, vergonha, dos nossos inimigos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Aqui ele descreve a situação dele. Eles são, então, de um povo que era feliz, alegre, louvava, que era salvo, que andava com Deus e se orgulhava disso por toda a intimidade que eles tinham com Deus e como Deus os tratava. Agora eles são desamparados. E Deus simplesmente não os trata. O sentimento dele é que Deus não está conosco. Eles deixam de ser esse povo vitorioso para ser um povo derrotado. Ser um povo alegre, que louva, para ser um povo agora triste. Um povo que anda cabisbaixo, porque sofre de vergonha diante dos povos. Eles foram invadidos, dispersados, humilhados e vendidos. E todo o que ele coloca dessa maneira aqui, veja, ele não culpa outros, ele não culpa os outros povos. Ele vê que Deus é o responsável por essa vergonha, esse opróbrio e essa ignomínia que ele fala o tempo todo. Tu nos fazes opróbrio de nossos inimigos. Ou seja, não são os nossos inimigos que são mais fortes. A gente sabe que o Senhor é mais forte. Nós vencemos nações muito mais fortes do que nós, porque tu estavas conosco. Agora a gente perde. Tendo tudo para ganhar, a gente perde. Por quê? Porque tu não estás conosco. Eles colocam, então, a responsabilidade sobre Deus, assim como eles reconhecem que a vitória que eles tinham era por conta do Senhor, agora eles sabem que o sofrimento que eles têm também vem do Senhor. Então eles se sentem desamparados, se sentem esquecidos. O Senhor não está conosco. O Senhor nos entregou aos nossos inimigos. Eles se veem dessa maneira. Então, diante agora de exposto a sua situação, o que de fato ele veio falar ao Senhor, porque isso é uma oração, ele começa no versículo 17, o seu questionamento. Depois de haver dito os seus motivações, o que de fato está acontecendo, vem a queixa, o lamento e a confusão. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais. Onde é que vivem os chacais? Chacais são animais que eles comem restos de outros animais mortos. Então, eles se veem já mortos, onde os animais habitam, os animais como abutres, chacais e outros que comem carniça. Eles já estão prestes a morrer. Os chacais estão ali simplesmente para esperar eles morrerem e comer a sua carne. E nos envolveres com as sombras da morte. Isso faz uma referência direta, principalmente a gente que lembra muito do Salmo 23, que o Senhor nos guarda e nos livra, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte. Aqui o salmista ele diz que tu nos envolves com as sombras da morte. Veja como ele responsabiliza o Senhor por tudo que está acontecendo com ele. Como ele já espera a morte e como todo o andar desse cristão é então de desespero, porque ele não tem nenhum alicerce. Se uma vez que ele vê que o Senhor produziu tudo para a sua história e sua sobrevivência, e agora o Senhor se afastou dele, ele não tem mais nenhuma esperança. Se tivéssemos, aí veja a argumentação do versículo 20. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou seja, como estava lá em Deuteronômio, se nós tivéssemos feito aquilo que o Senhor disse, se nós tivéssemos adorado outros deuses, se nós atribuíssemos a vitória para nós mesmos, se nós esquecêssemos de adorar o Senhor, eu compreenderia.
Então ele diz: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, se nós tivéssemos idolatrado, porventura não teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações. Ou seja, se nós tivéssemos pecado, o Senhor olharia o nosso pecado. E o Senhor nos puniria por conta do nosso pecado. Mas perceba que todo o sofrimento que ele coloca aqui é um sofrimento que não é causado por pecado. Toda essa descrição que eu fiz de Deuteronômio é para mostrar justamente que o que eles fazem o tempo todo é seguir a lei do Senhor. O que o Salmo 43 falou sobre ele estar sendo afundado num mundo corrupto e lutando para não se corromper, aqui ele mostra que existe força ainda, e mesmo a toda essa corrupção, ele continuar sem afundar. Ele se mantém limpo, ele não esquece do Senhor. Ele se mantém alicerçado na rocha, mas ele não deixa de perceber que parece que justamente por conta da pureza de seu coração, de andar em fidelidade ao Senhor, parece que as coisas só se agravam e não há um sossego. Ele cada vez mais esmorece, cada vez mais o mal sobrevém e o mal prevalece sobre ele. E não era para ser assim. Aqueles que amam ao Senhor, o Senhor traz bênçãos, o Senhor promete que livra, o Senhor promete que cuida. Como é que então é sofrimento em cima de sofrimento? É disso que o salmista está falando. Ele vai falar, lembrar ao Senhor, como que o Senhor esquecesse, né? Mas ainda assim ele lembra ao Senhor a sua palavra, porque ele é fiel. E diz: Senhor, eu cumpri a sua palavra. Eu estou sofrendo injustamente, porque não é fruto de pecado. Nós temos sido envergonhados, nós não temos onde estar e nós estamos prestes a morrer, mas nós não fizemos nada para merecer isso. Nós andamos por vale da sombra das mortes, existem pessoas ao nosso redor para nos envergonhar, para nos matar, e nós não fizemos nada contra isso. Mas se nós tivéssemos feito algo ruim, o Senhor seria o primeiro a pesar a mão contra mim. O Senhor me puniria e eu reconheceria, foi com justiça que o Senhor fez isso. Porque outros salmos já falaram sobre isso. O Senhor me puniria se eu fizesse alguma coisa errada, os seus olhos olhariam para mim. Mas agora que eu ando em retidão, o Senhor me esquece e deixa eu sofrendo na mão dos meus inimigos. Versículo 22. Mas por ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí vem o grito: desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó e o nosso corpo como que pegado ao chão. Ele não consegue se levantar. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Ele o tempo todo clama. Assim como ele reconhece que toda a força que houve no passado e todas as vitórias do passado foram mérito unicamente do Senhor e dos seus feitos, ele reconhece também que ele não tem condições de mudar a sua situação se não for o Senhor a mudar a sua situação. Veja como que diante de todo o sofrimento que o salmista passa, ele não busca outros meios. Ele não negocia a sua fé e a sua obediência ao Senhor. Ele continua lembrando-se do Senhor. Ele continua fiel ao Senhor. Ele continua clamando ao Senhor. Ele não vai atrás de outras soluções, de outros deuses. Fazer aliança com povos inimigos que talvez sejam mais fortes e possam garantir a sua segurança. Eles não fazem isso. Eles não negociam. Ele busca o Senhor. E as queixas que ele faz, ele queixa-se ao Senhor. Ele diz: Senhor, olha o que está acontecendo comigo. E mesmo diante disso, mesmo diante do sentimento de que o Senhor os lançou fora, que o Senhor jogou fora, de que o Senhor está dormindo e de que o Senhor não está cuidando deles, ele continua clamando ao Senhor. Ele só espera do Senhor. Ele não tem mais ninguém a quem pedir, porque ele vê-se realmente numa situação, desde o nascimento de sua nação até a sua vida por completo, de que ele precisa de Deus. E esse Deus quem vai socorrê-lo. Esse Deus que pode fazer alguma coisa. Ele nunca foi nada e nunca será nada se Deus não o socorrer.
e não intervir na sua vida. Isso é que o salmista está tratando. E é desse sentimento também que nossa vida é feito. Muitas vezes, sim, nós já vimos outras vezes que o sofrimento do crente, ele vem a partir de coisas que nós muitas vezes nós fizemos, tanto como fruto de pecado nosso, e Deus vai pesar a sua mão, ou às vezes como, mesmo sendo pecados perdoados, mas a consequência do pecado continua, né? A gente vê também que muitas vezes a consequência do pecado de outras pessoas nos atribula também. Circunstâncias como provações mandadas por Deus para que a gente cresça, amadureça na fé, também é o propósito de nosso sofrimento, para que a gente persevere, para que a gente encontre da parte do Senhor favor, para que a nossa fé seja fortalecida e nós sejamos cada vez mais próximos do Senhor, alicerçados na rocha e encontremos cada vez mais confiança nele. Sabemos que esse é o sentimento, esses são os motivos do sofrimento do crente. Mas às vezes, de fato, a gente passa por momentos que a gente não vê propósito, né, naquele sofrimento, ou que a gente pensa que aquela provação que aquela provação é muito maior do que nós, mesmo a gente conhecendo a palavra do Senhor e dizendo que o Senhor não nos dá além do que nossas forças são capazes de suportar, mas ainda assim a gente passa por determinadas coisas que a gente pensa, essa aqui tá demais, eu não aguento. E nós vivemos esses mesmos sentimentos do salmista. Os sentimentos daquilo que o Senhor já fez na história e pensa, muitas vezes, poxa, o Senhor tratou Davi diferente. O Senhor tratou Moisés diferente. O Senhor teve outros sentimentos com outros servos teus do passado. E eu também não sou igual a eles. O Senhor também não me ama igual. E a minha própria vida, às vezes a gente não só vem para a palavra do Senhor, o que é correto, mas a gente também vem para a nossa própria vida, é a nossa experiência que nós já tivemos com Deus. Em momentos de aflições que nós tivemos e coisas que nós achávamos que não tinha solução, e o Senhor nos livrou e nós dissemos, e lembramos, vem à nossa mente, e corretamente vem, que o Senhor já nos libertou de coisas do passado que eu achava que não tinha jeito na minha vida. Então o Senhor já realizou milagres na minha vida. E por que agora não está realizando? Nesse talvez que seja o pior que esteja passando e aí naquele que eu não consigo suportar. E a nossa cabeça se enche exatamente desse sentimento. Um sentimento de lembrança daquilo que o Senhor fez por nós, um sentimento de tristeza pela situação que nós estamos passando e o de tristeza também por se sentir abandonado pelo Senhor. Como que o Senhor de fato me rejeitou. Antes era de um jeito, mas agora não é mais. E vem então a indignação e uma indignação contra o próprio Senhor, porque faz parte disso também o nosso relacionamento com Deus. Como que a gente diz, a gente tem um relacionamento, a gente tem uma aliança, mas eu estou cumprindo os seus mandamentos. Eu me esforço por seguir fielmente a tua lei, mas não tem uma volta positiva nisso. E nós entramos num estado de confusão. Nós questionamos, nós ficamos sem entender, as promessas ficaram no passado. Qual o motivo disso que eu estou passando? E você vai, então, pensar, há pecado em mim? É uma provação? O que é que está acontecendo? Isso faz parte de nossas vidas. E esse sentimento legítimo que acontece no salmista é descrito aqui nos Salmos para mostrar para a gente também que é legítimo esse sentimento que nós vivenciamos. Para saber que nossa vida, nossa caminhada com Deus também passa por momentos assim. Não é o tempo todo só vir à casa do Senhor, cantar louvores e agradecer ao Senhor, sendo alegre o tempo todo. Nós passamos por dificuldades e dificuldades sérias que nós nos sentimos sozinhos em determinadas situações, mesmo conhecendo a palavra do Senhor. Não é porque eu sou fiel realmente honesto ao Senhor que eu não passo por dificuldades. Eu passo dificuldades justamente por isso, por ser fiel ao Senhor. Eu passo por privações, eu passo por dificuldades. E quanto mais eu luto para me manter mais íntimo com Deus em vida diária de oração, estudo da sua palavra, em cuidado para com os meus de casa, fazendo o culto doméstico, educando os filhos e testemunhando lá fora,
E isso muitas vezes é também um motivo de nós sofrermos, e nós sofremos muitas vezes mais do que se não estivéssemos fazendo isso. E aí o sentimento é igual. Se eu não fosse fiel, o Senhor me puniria. O Senhor olharia para mim, mas agora que eu estou sendo fiel, o Senhor não vai olhar? Esse é o sentimento. Paulo cita um desses versículos que a gente leu aqui. A gente leu no versículo 22 do capítulo 44, diz assim: mas por ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Romanos capítulo 8, versículo 36, Paulo cita esse texto com as mesmas palavras. E é interessante a gente ver em que contexto Paulo vai aplicar esse texto. Ele diz assim no capítulo 8, versículo 36. Como está escrito, por ti somos entregues à morte, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa é a citação do texto. Mas em que contexto ele insere? Vamos ler a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você já fica achando estranho, porque lá o salmista achou que estava sozinho. Mas Paulo já vai usar aqui como que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, não há um abandono. Vamos continuar. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba que Paulo aqui ele fala do sofrimento, citando o capítulo 44, daquele verso 22, falando da unidade da igreja com Cristo, falando da morte de Cristo, mas também da sua ressurreição. O que ele está colocando, falando sobre a unidade da igreja com o seu Senhor, ele recorre ao Salmo 44 ao pensar nas aflições que a gente passa e a gente não entende por que passa. Ele vai dizer: nós passamos por essas aflições porque nós estamos unidos com Cristo. E se nós estamos unidos com Cristo, nós vamos passar pela morte. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou? Ele mostra que há a morte, há a aflição, há toda a dor que Cristo passou e que Cristo enfrentou. Mas já também a ressurreição. Romanos 8,36, ele é a resposta que o salmista não conseguiu achar ali. Ele não entendia por que o sofrimento. Paulo nos explica por que o sofrimento. Porque nós estamos unidos com Cristo. Porque Ele é o nosso cabeça. Se Ele é o nosso cabeça, o corpo também sofre. Se Ele sofreu, nós também devemos sofrer. Se Ele morreu, nós também devemos morrer. Para quê? Para que a semelhança dele na ressurreição, nós também ressuscitemos. Aqui há a resposta. A resposta é justamente Cristo. E é dessa resposta que há também no Salmo 43, para aqueles que estavam apressados que eu falasse do Salmo 43, porque no Salmo 43 nós tínhamos o salmista nessa mesma situação, clamando e pedindo o que no versículo 3? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ele buscava uma solução. Ele buscava não ser imerso naquela podridão e ficar firme nos pés do Senhor. E ele pede o quê? A luz e a verdade para que guiem ao santo monte do Senhor. Quem ele pediu? Jesus. Jesus é aquele que vai se identificar com a luz. Eu sou a luz do mundo. Ele diz, envia a tua luz. Ele diz, envia também a tua verdade. Jesus vai dizer, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ele vai dizer que a luz e a verdade é para que guiem. E Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. E Jesus vai dizer, eu sou o caminho. E Jesus vai dizer, eu sou a porta, porque ele quer entrar nos santuários do Senhor. A resposta do Salmo 43, que o salmista tanto procurava, está em Cristo. A resposta do Salmo 44, que o salmista também tanto procurava para entender o motivo de sua aflição, mesmo ele sendo fiel, é também Cristo. Porque você não é tão fiel quanto Cristo foi. E se Cristo sofreu e morreu, você também vai sofrer e você também vai morrer. Esse é o motivo de todo o nosso sofrimento. É para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. 2 Timóteo 3,12, ele nos garante uma coisa que a gente talvez não goste muito, que é, ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é? A gente diz aleluia, não é? Aleluia, mas é verdade. Tem que dizer aleluia, porque nós estamos unidos com Ele. Então, todos que querem viver piedosamente, honestamente, fiéis ao Senhor, lutando para isso, eles vão sofrer. E Jesus também diz isso lá em Mateus 10, a partir do versículo 24. Mateus 10, de 24 a 33, Jesus diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis dos que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que é que Jesus está dizendo? Se ele, que é o maior, que é o cabeça, que é o dono da casa, foi tratado daquela maneira, foi cuspido, foi espancado, foi crucificado, foi humilhado, suas vergonhas à mostra, toda a sua carne sangrando e enfrentando a ira do Senhor. Se os homens, ele que era totalmente piedoso e nunca pecou e sempre amou ao ponto de dar a própria vida, aqueles que eram os seus desafetos, aqueles que o estavam maltratando naquele momento, se ele foi capaz de orar por eles enquanto estava crucificado, se assim ele foi tratado, quanto mais aqueles que são seus servos. E o que Jesus fala é: não deixe de confessar o meu nome, não deixe de falar da minha palavra, não deixe de refletir a minha luz, testemunhe, continue firme, não esmoreça, não me negue. Negar no sentido realmente de deixar de servi-lo, desobedecer e deixar de ser fiel aos seus caminhos. Cumpra fielmente os mandatos do Senhor. O sofrimento que nós passamos, grande parte da motivação e a principal é para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o motivo de toda a provação, para nós sermos firmados, aprovados e parecermos cada vez mais com Cristo. Para que assim, sem negá-lo diante dos homens e continuar firmes testemunhando, ele nos confesse diante do Pai. E assim nós seremos glorificados nele, porque somos parecidos com ele, por andarmos de conformidade com sua palavra. Como Jesus viveu, assim nós devemos viver. E se ele sofreu, nós sofremos. E sofremos até a morte. E amamos até a morte. E nossa luta é viver dessa maneira, amando como Jesus amou, vivendo como Jesus andou,
para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, glorificando a Deus, o nosso Pai. Para concluir, meus irmãos, eu gostaria de ler o texto de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 19. 1 Pedro 2, de 19 a 25. Diz assim: Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso o suportais paciência? Se pecando, né? Se há pecado, que motivo há se você é punido pelo pecado? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Veja como é forte, nós somos chamados para isso. Para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A unidade com Cristo é o motivo de nosso sofrimento também, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Que o Senhor nos abençoe e nos dê cada vez mais força para lidar com as situações da vida e vencer no nome do Senhor Jesus Cristo.